E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de teorias de From, uma série que está passando aí pela Globoplay aqui no Brasil, conhecida como Origem. Existem várias teorias na série, como eu disse, é uma série que lembra bastante o Lost, a série que fez uma falta, está fazendo uma falta, disse que acabou. E inclusive tem dois produtores de Lost, e os irmãos Russo que produzem, que é o pessoal dos Vingadores, que causa a série uma certa qualidade. E a gente tem a primeira e segunda temporada agora que está passando nos Estados Unidos apenas. De qualquer modo, é uma série que causa mais perguntas que respostas, assim como o Lost. A série basicamente a sinopse é mais ou menos assim: tem um lugar, um vilarejo, que é muito parecido com um bairro. Você não tem nada que indica que o local seja um local nos Estados Unidos, a não ser um mapa que uma das personagens dá uma olhada uma hora lá e fala: ó, o pessoal veio daqui e daqui e acabou parando nesse vilarejo, nessa cidade. Então temos vários personagens, vários núcleos, assim como Lost, novamente, de personagens. E a gente parece ter um personagem central que é o Xerife Boyd, mas assim como era o Jack e o Loki em Lost, a gente tem os personagens principais, mas tem os núcleos, então você acaba se interessando por todos os personagens. Eles chegam de uma certa maneira ali, basicamente, cai uma árvore na estrada e o pessoal não consegue passar, vem um bando de corvo e eles tentam depois sair da cidade e sempre acaba chegando na mesma, qualquer estrada que seja, eles acabam no mesmo local. E o pessoal fica por ali separado em dois núcleos, que seria o casarão, é onde fica um pessoal mais parecido, um pouco mais jovem, mais descolado, que gosta mais de uma bagunça, de uma festa, e o pessoal mais assim, núcleo, família da cidade, onde o xerife Boyd toma conta lá com o pessoal. No casarão é a dona, uma senhora muito bravona, bem chefona, que manda em tudo ali. E seria legal se fosse só isso, o problema é que não é só isso. A coisa acontece basicamente de um sentido em que quando chega a noite, existe uma situação em que seres chegam ao local para realmente acabar com a pessoa. Eles têm que estar dentro de casa, senão lá fora o pessoal, literalmente, esses monstros destroçam a pessoa. São monstros caracterizados como seres humanos, e inclusive tem um de leiteiro, outra de faxineira, outra de todo tipo de situação em que você mundialmente seria reconhecido, como se fosse um uniforme. É bem interessante isso. E eles chegam de boa, chegam andando, não correm, um sorrisão cheio de dentes pontiagudos que faz um estrago terrível. Nessa parte da série existe um slash. A primeiro momento, como eu falei, tem muito núcleo de família, personagem bonzinho, assim como Lost era aquela coisinha mais. Mas então, por ser uma série de terror, inclusive, por ser uma série de mistério, ela mostra o slash, sim. Você vê em certas partes, você vai ver corpos dilacerados, que esses monstros literalmente fazem isso. A não ser que eles ficam ali, escondidos, e depois de um tempo a gente vê que Boyd, o xerife, ele acha um tipo de um amuleto, uma coisa em que as pessoas colocam e os monstros não conseguem entrar. E eles tentam ficar ali chavecando, ficar, ó, e aí, tudo bem? A característica da pessoa a gente não entende ainda se é psicológico. A pessoa vê um monstro de uma certa pessoa conhecida, e tanto que tem uma cena em uma personagem lá, a menininha, a vovó, ela deixa o monstro entrar justamente por um monstro estar característico como a avó dela, e ela enxerga isso, até que é tarde demais. E basicamente a série conquistou bastante gente, tá por aí com
com várias perguntas justamente por ser essas coisas de teorias. Então vamos lá para a teoria. Teoria primeira que eu acho que é a menos falada é dos ETs. Eles estão em uma experiência extraterrestre, ou seja, são poucas evidências disso na série, no Duque Hero, tanto na primeira quanto na segunda temporada. Mas a gente vê quando o padre ele está ali conversando com a Sarah e as vozes pedem para a Sarah desenhar alguma coisa para ele. E ela começa a desenhar e o que está desenhado praticamente é um disco voador, um Czinho ali, um alienígena, num quadradinho. Aquilo parece o primeiro ponto que não é importante, a gente não entende nada, depois chega junto mais pra frente, quando o xerife, o padre vai falar pro xerife, pro Boyd, que a Sarah tá lá com ele, que ela não havia morrido na floresta. O padre faz uma rápida revelação de como ele havia chegado ali, que com uma mochila que teria uma camiseta cheia de sangue, um litro de uísque de ótima qualidade e uma barra de chocolate onde havia um alienígena, o mesmo desenho que a Sarah mostrou numa nave espacial ali. Tudo bem, a gente pensa só de tudo que poderia estar escrito ali naquela barra de chocolate, por que uma nave espacial, por que um alienígena? Isso gerou várias perguntas do pessoal que assiste, dizendo que eles poderiam estar numa experiência. A experiência ali, ou seja, os seres seriam, sei lá o que, montaram aquele cenário, tanto que é um local controlado, que eles não conseguem sair. Pode ser tanto psicologicamente, que tem outra teoria justamente por isso, por eles estarem numa hibernação, em uma coisa meio criogênica, sabe, em estado suspenso e sonhando, que no caso, sonhando no vilarejo, ali onde é From, e os alienígenas manipulando, ou eles estão realmente ali de carne e osso, sendo manipulados e sabe-se lá o que pelos ETs. Essa teoria dos ETs, da manipulação, é muito vaga, como eu disse. Já existe uma teoria também dos videogames. Os videogames, para quem joga videogame, já logo de cara a gente percebe. Todo mundo passa por uma situação, ou seja, uma fase do videogame. A pessoa chega lá, a árvore caída no caminho, os corvos, e não sai mais dali. Existem várias outras situações em que, por exemplo, eles agem como videogame. Em uma cidade ali, como está colocada, cada um tem o seu, o xerife tem a sua situação, existe a garçonete, a dona do local ali, faz a comida pro pessoal, entendeu? O padre. Então, ou seja, uma sociedade completa e parece ser escolhidas. O que fazia também a parte dos ETs, por exemplo, cada eles catam ali, abduzem, leva a pessoa lá e tal, e vai ver o que acontece. Agora, existem muitas outras perguntas. E os monstros? O que seriam os monstros? Uma forma de analisar os seres humanos, como que eles... quais seriam os medos deles, por exemplo. Por isso que os monstros vêm caracterizados primeiramente com uma face, para a gente não ter medo. E depois acontece aquela transformação toda. Sim, poderia acontecer. E dos videogames, como eu falei, existe essa parte, quem joga videogame percebe que você sempre tem uma situação ali que você cata um negocinho, você ganha um ponto, você ganha uma vida, você tem que ir para outra fase, cada vez que você vai para outra fase, você tem uma situação em que dá aquela entrada, ou seja, com a música, inclusive música, toda vez que acontece em From, Origin, que você tá ali, por exemplo, na lanchonete, toda vez que acontece alguma coisa relevante, acontece uma musiquinha e tal, e vai. A bailarina, a caixinha de bailarina, que a gente vê muito agora, inclusive na segunda temporada, tem a caixinha de bailarina e vai rodando aquela musiquinha. O Victor pediu pro Jade tocar para ele uma música específica no violino. Então a música faz muito parte, inclusive até a entrada, ou a apresentação aqui dos Pixar é maravilhosa. O que será, a gente já percebe nas letras que é uma coisa inexorável. Assim como o videogame, você tem uma situação em que certos personagens servem para isso, para aquilo. A gente lembra de até Last of Us, uns personagens, por exemplo, que servem para dar um gancho para uma outra situação. Tanto que quando a Sarah e o Boyd, no final já da temporada primeira, vão para aquele lugar, eles veem o quê? Um outro mundo, um outro nível.
Então a parte do videogame também, a gente tem várias teorias, várias assim, situações que poderia acontecer. Uma teoria também de que eles estão mortos, que já lembra logo de Lost, porque eu acho que eu vou descartar, porque seria muita cara de pau dos produtores de um seriado bem parecido, bem similar, que seria Lost, fazer a mesma situação, deixar a galera todo morto ali, para no final falar, ó, pessoal, aconteceu porque eles estão mortos. Então eu não acredito. Se você tiver um comentário muito legal aí sobre uma teoria sobre eles estarem mortos, legal, escreve aí, mas eu não acredito muito não. E a teoria do universo paralelo, por exemplo, várias vezes aquele senhorzinho que inclusive na segunda temporada agora vai lá, esfaqueia o filho do Boyle, ele tá falando antes, na primeira, antes dos monstros entrarem na festa da Fátima, em que poderia haver universos paralelos, ou seja, ele citou alguma coisa parecida e você vê esses wormholes, buracos de minhocas que acontecem nas árvores. Você entra num local e acaba saindo por outro. Pode ser, pode acontecer. Bom, pessoal, tem várias outras teorias, o vídeo está ficando grande demais, então eu vou parar por aqui e pedir para vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal, me ajuda aí, dá um like, vamos mover esse algoritmo e vamos continuar assistindo From. E um abraço, tudo de bom.